Parashá Tzav. Êxodo, capítulo 6, até o final de Êxodo, capítulo 8. Nessa parashá, nós encontramos aqui algo que já é mencionado na parashá anterior, que para o Eterno, na oferta de oblação, que era usado a farinha, não poderia se entregar nada fermentado. Todo o pão, bolo, deveria ser entregue sem fermento. Na parashá anterior, o Eterno deixa muito claro. E aqui também, nós vemos de novo essa repetição. Lá no versículo 9 do capítulo 6. E o que ficar dela, comerão Arão e seus filhos, comida sem fermento, e em lugar santo. E aí ele fala. Aqui também nós temos as ofertas de sacrifício e de elevação. Todas essas ofertas eram feitas no mesmo lugar, que diz no versículo 17. Fará Arão e seus filhos, dizendo, essa é a lei do sacrifício de pecado. No lugar que for degolada a oferta de elevação, será degolada a sacrifício de pecado, diante do Eterno. E ali ele continua, e ele vai repetindo em praticamente toda a parashá. Para mim, isso daqui fica só explícito, algo muito claro. Nós estamos falando da tenda no meio do deserto. Nem essas porções aqui não estão nem falando do templo em Jerusalém. Estão falando da tenda no meio do deserto. E fica claro que, havendo pecado, havendo culpa, havendo gratidão, havendo elevação, havendo pedido de paz, era necessário um sacrifício. Então, aqui nós temos uma reflexão a fazer. Se era uma tenda no meio do deserto para fazer o sacrifício, não há desculpa, já que alguns não acreditam no sacrifício de Yeshua para terem se parado de fazer o sacrifício. Não é mesmo? A tenda era no meio do deserto. Mas o véu foi rasgado do templo em Jerusalém, quando o sacrifício perfeito de oferta de gratidão e remissão de pecados foram feitos no mesmo lugar, lá na cruz do Calvário. O pão sem fermento, que era oferecido ao Eterno, sem culpa, sem pecado. O nome dele é Yeshua. E interessante que essa parashá vem exatamente quando nós estamos às portas do Seder de Yeshua e às portas da festa de pães ázimos, que é o pão sem fermento. E é interessante porque a tradição rabínica diz que quando você faz a halá no Shabat, você tem que tirar uma parte. E tem uma oração que nós fazemos para que Deus considere essa parte a parte do sacerdote. Só que essa halá está fermentada. E esse pão é queimado. Se Deus disse que nenhum pão fermentado, nenhum tipo de fermento, e falou na parashá anterior, e está falando aqui de novo, pode ser oferecido ao Eterno, não pode, de jeito nenhum, porque que muitos retiram a parte da halá fermentada e queimam ela ao Eterno, considerando que é a parte do sacerdote. E aí eu te pergunto, que sacerdote? Afinal de contas, o templo não existe mais, o serviço dos levitas não acontece mais. E ainda te faço mais uma reflexão. Principalmente aqueles que não acreditam no sacrifício feito por Yeshua naquele madeiro. Sacrifício de elevação e de pecado no mesmo lugar, de um pão sem fermento, porque não havia culpa e nem pecado nele. Principalmente a esses, seria nós capazes de, mesmo sem templo, sem tabernáculo no deserto, sem levitas, fazermos nós mesmos a expiação dos nossos pecados? Será que um jejum, um flagelo da minha alma e do meu corpo é suficiente para que eu mesma
faça o meu sacrifício, porque entendes que isso é um sacrifício pessoal, e está nesse sacrifício o poder para eu ter o perdão dos meus pecados? Bom, eu não tenho resposta para isso, até porque quem perdoa os meus pecados é o sangue do meu Senhor, que verteu naquele madeiro perpetuamente, que rasgou o véu do Santo dos Santos e que me deu livre acesso ao Pai através dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu não preciso dessa resposta, porque a minha eu já tenho. Mas você que pensa que pode você se autoflagelar e cumprir esse rito, será? Você já se questionou? Você leu a Bíblia? Eu não vi em lugar nenhum que quando o templo deixasse de existir, eu mesma poderia substituir esses sacrifícios por algum outro que eu possa fazer por mim mesmo. A única coisa que eu vi na Bíblia inteira que diz que é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o pão da vida, aquele que rime as minhas culpas, é Yeshua, o enviado de Deus. Pense nisso. E não se deixe mais enganar e nem se encantar com religiões, com dogmas religiosos, com instruções de homens, porque a verdade que você precisa, hoje, graças a Deus, já está traduzida na nossa língua. Os fatos históricos nós já temos acesso, é tudo na palma da nossa mão, literalmente, né, na frente dos nossos olhos. E se você não entende alguma coisa, ainda tem como você pesquisar e obter resposta muito mais fácil do que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Quando Yeshua veio, ele veio para ser esse acesso, para dar às pessoas aquilo que elas não tinham, porque era regra sobre regras de homens. E ele veio trazer isso aqui, ó, a Torá, viva, verdadeira, para aqueles que não eram aceitos dentro dos templos, para aqueles que não podiam pagar, para aqueles que não tinham instrução, porque não sabiam ler ou escrever, para aqueles que não podiam estar lá dentro, porque não eram aceitos. Ele trouxe. Ele é a Torá viva, a Torá celestial. E ele trouxe para nós tanto as regras e o manual de instrução para essa vida que nós temos aqui, mas trouxe também a Torá espiritual para aquela que nós vamos viver no Olam Rabá, na eternidade com o nosso Eterno, com o nosso Criador. E aonde a luz de Yeshua iluminará todo lugar, não haverá mais luzeiros nos céus, porque a presença dele iluminará o lugar e também não haverá mais noite. Pense nisso. Tudo que você precisa está na palavra de Deus, porque de Gênesis a Apocalipse, Deus fala do seu propósito, da sua intenção e o seu último sacrifício, de uma vez por todas, foi Yeshua. Tanto é que depois dele não houve nenhum outro. E qualquer outro que houver depois dele é aquele que nós chamamos de anti-Mashiach, ou popularmente conhecido como anticristo. E ele não vem para fazer uma elevação e nos conectar com o Eterno, mas vem sim para profanar tudo que o Eterno criou, como tem feito durante muito tempo. Pensa nisso, uma boa reflexão para nós. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.